Turma, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma aula de Fisiologia Humana para o curso de Educação Física da UFRN. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento, e hoje nós vamos continuar conversando sobre o exercício físico e a resposta ao estresse. Nós vimos na aula anterior que o princípio da homeostase é um dos princípios fundamentais que rege a fisiologia. A homeostase, ela fala sobre a manutenção do nosso meio interno em uma constância que permite que também que o indivíduo interaja com o meio ambiente, seja esse meio ambiente social ou geofísico. Então, apesar dessa interação, apesar dos organismos vivos serem, que a gente chama de sistemas abertos, porque eles fazem essa interação com o meio externo, ele consegue equilibrar o seu meio interno. Então, isso é o que fala a teoria da homeostase, que foi inicialmente proposta por Claude Bernard. Essa constância do meio interno foi proposta pelo Claude Bernard, mas realmente essa constância foi nomeada como homeostase pelo Walter Kennan. E aí, então, nós apresentamos aqui algumas definições da teoria da homeostase, que fala sobre essa constância interna, mesmo sendo os indivíduos, os organismos vivos, um sistema aberto, e essa constância, ela é mantida por mecanismos, mecanismos reguladores, como vocês podem ver aqui, que trabalham em cooperação. E que essa constância seria, na época que eles proporam essa teoria, um estado estacionário, e que resiste, então, a mudanças, sejam essas mudanças desencadeadas por fatores internos ou externos. Então, no início, a teoria da homeostase, ela citava, ela propunha que os fatores fisiológicos, as variáveis fisiológicas, elas estavam equilibradas, elas estavam reguladas num set point, num ponto. Então, era um ajuste fino, um ajuste bem restrito das variáveis fisiológicas. A partir dos estudos de cronobiologia, a gente discutiu aqui que ficou mais claro que essa homeostase ela não era assim tão restrita, aqueles parâmetros eles não eram mantidos em valores tão restritos, mas mantidos sim em faixas. E essas faixas poderiam variar ao longo do dia, ou com a frequência maior que um dia ou menor que um dia. E nós apresentamos aqui vários exemplos, como a glicemia, como vocês podem ver aqui, a variação do cortisol, da melatonina, da temperatura, da frequência cardíaca e de vários hormônios. Então, aquela constância interna, ela foi compreendida como sendo mais dinâmica ao longo do tempo. Então, hoje em dia, a homeostase é entendida como uma teoria que fala sobre uma constância interna dinâmica, e não aquela constância pontual, como foi proposta no início pelo Walter Kennan. E aí, nós discutimos em seguida da importância da resposta ao estresse para manter essa homeostase, porque os agentes estressores, eles quebram com a homeostase do organismo, e a resposta ao estresse, então, é a resposta do corpo que tenta restabelecer aquela homeostase, aquele equilíbrio dinâmico. Discutimos que os agentes estressores, apesar da maioria das vezes a gente compreender os agentes estressores como sendo eventos de conotação negativa, nós discutimos que eventos de conotação positiva também são agentes estressores, também rompem com a homeostase do organismo e também vão desencadear a resposta ao estresse. E aí começamos a contextualizar e discutir que o exercício físico é um agente estressor. Então, sendo um agente estressor, ele vai desencadear toda aquela resposta ao estresse. Estudamos que a fase de alarme e resistência são euestresse, ou seja, são estresse favoráveis, porque aumenta a performance do indivíduo, e a última fase da resposta ao estresse, que é a fase de exaustão, ela diminui a performance do indivíduo, então é um estresse não favorável, não adaptativo, também conhecido como distress. A fase de alarme, que é uma fase adaptativa, uma fase benéfica, ela é desencadeada pelo sistema nervoso autônomo simpático, que é um sistema neural periférico, e o sistema simpático libera pela medula da adrenal a secreção de catecolaminas, principalmente a adrenalina, 80% da produção é de adrenalina, mas também temos secreção de noradrenalina. Então, a noradrenalina, tanto pode ser neurotransmissor, quanto pode ser hormônio. Ela é hormônio quando está sendo produzida pela adrenal e cai na corrente sanguínea. Então, o sistema simpático e as catecolaminas vão elevar a glicemia,
né, como a gente discutiu, por mecanismos endógenos, ou seja, através das nossas reservas energéticas, aumenta a frequência cardiovascular, causa vasoconstrição em alguns tecidos que não são importantes naquele momento para a resposta ao estresse, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema reprodutor. Então, há vasoconstrição nesses tecidos e vasodilatação no músculo esquelético. Então, o sangue, ele é direcionado dessas regiões, onde há vasoconstrição, para regiões onde há vasodilatação. Quando há direcionamento desse fluxo sanguíneo, esse fluxo sanguíneo vai levar, então, essa maior quantidade de glicose, né, que foi obtida por essas vias metabólicas, né, que nós vamos estudar a seguir, de gliconeogênese, glicogenólise, então, através das nossas reservas energéticas, e também, né, quando esse fluxo é direcionado para o músculo esquelético e para o cérebro, também leva com ele, além da glicose, um maior aporte de oxigênio, porque houve aumento da frequência respiratória e broncodilatação. O sistema imune também é incrementado, então mais células do sistema imune inato, que é aquele sistema imune que está lá, disponível já para começar a agir no momento de uma infecção. Então, o sistema imune inato, né, ele tem suas células também incrementadas, a quantidade de células incrementada, e essas células também são direcionadas de acordo com o fluxo sanguíneo para músculo esquelético, para cérebro. Nesse momento, turma, lembre-se que o parasimpático está inibido, porque a resposta ao estresse é uma resposta simpática. Então, o trato gastrointestinal está inibido. O indivíduo não digere alimento e nem busca alimento. O apetite também está sendo inibido na fase de alarme da resposta ao estresse. Então, quando todas essas transformações ocorrem na periferia do corpo, né, na parte central, no cérebro do indivíduo, a ativação do locus ceruleus. O locus ceruleus é um núcleo noradrenérgico que vai ativar diversas vias noradrenérgicas, dando um alerta cognitivo. Porque vamos relembrar que não existe sistema simpático no cérebro, o simpático é um sistema periférico, assim como o parasimpático, então eles são sistemas periféricos. Então, enquanto o simpático está agindo perifericamente com as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, hormônios endócrinos, esses hormônios não atravessam a barreira hematocefálica, não agem no cérebro. Então, o sistema simpático e as catecolaminas agem na periferia, né, causando todas essas transformações que dão aptidão periférica para o indivíduo. Já o locus ceruleus vai ser ativado centralmente, ativando todas essas vias noradrenérgicas, promovendo um alerta cognitivo. E aí, então, o indivíduo vai ter simultaneamente um alerta cognitivo, né, e uma maior aptidão física. Tudo isso, turma, vai ser regulado pelo hipotálamo, essa região aqui do cérebro. Então, o hipotálamo tanto ativa o sistema nervoso autônomo simpático, quanto ativa o locus ceruleus. Em seguida, nós discutimos que essa fase de alarme é uma fase rápida, no máximo 15 a 20 minutos nos seres humanos. A partir daí, então, o cortisol começa a agir na fase de resistência, então a redução da atividade noradrenérgica no cérebro, vai haver uma redução da atividade simpática periférica e, consequentemente, da liberação de catecolaminas. Quando vai ocorrendo essa redução, vai entrando em ação o cortisol. Né? O cortisol é um hormônio liberado pela ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. O hipotálamo é a região do cérebro que também vai liberar alguns hormônios, nós vamos estudar nas próximas aulas, mas vocês já sabem aqui que ele libera o CRH, ou seja, o hormônio liberador de corticotrofina, que também pode ser chamado fator liberador de corticotrofinas, e aí nós vamos ter a sigla CRF. Então, esse hormônio ou fator são sinônimos, cai nesse sistema de vasos pequenininho que se chama sistema porta e leva o CRH até a região anterior da pituitária, também conhecida como adenohipófise. Então, nessa região anterior da glândula, vai haver a produção do segundo hormônio, que é o ACTH, ou hormônio adenocorticotrófico, que vai cair na circulação sistêmica e vai estimular o córtex da adrenal a produzir o cortisol. E aí, turma, quais são as ações que o cortisol vai exercer? Ações similares à das catecolaminas e do sistema simpático. Ele vai dar continuidade àquelas alterações observadas na fase de alarme. Então, o cortisol eleva a glicemia pelos mesmos mecanismos, glicogenólise e gliconeogênese, enquanto as catecolaminas e o simpático estimulam mais a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio,
o cortisol estimula mais a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de gordura e de aminoácidos. Essas duas rotas metabólicas, elas ocorrem no fígado. Então, o fígado é o grande gerador de energia durante a resposta ao estresse, é ele que permite o aumento da glicemia. Temos incremento cardiovascular e respiratório, temos modulação do sistema imune também, mas observem que o cortisol também tem um efeito anti-inflamatório, que não existia na fase de alarme. Então, o cortisol, ele é importante porque durante uma resposta ao estresse que há algum tipo de infecção, você tem uma resposta inflamatória do corpo e o cortisol vai agir para reduzir aquela inflamação. Porque imaginem, turma, que você conseguir responder adequadamente a um agente estressor durante e tendo simultaneamente uma resposta inflamatória de febre, de dor, né, ela pode ser desfavorável. Então, temporariamente, o cortisol inibe a inflamação. A inflamação é uma resposta do corpo a uma infecção. Então, o indivíduo tem uma infecção, aí vai ter um processo inflamatório, e o cortisol inibe momentaneamente aquela inflamação para que o indivíduo não sinta dor, não tenha febre e consiga eliminar o agente estressor. Mais uma vez, a finalidade da resposta ao estresse aguda, fase de alarme e resistência, é promover a aptidão máxima para o indivíduo eliminar o agente estressor e restabelecer a homeostase. Então, nesse período, reduzir a resposta inflamatória é importante, né, porque vai auxiliar o indivíduo a aumentar a performance e eliminar o agente estressor. Diferente das catecolaminas, que não passam para o cérebro, o cortisol ele atravessa a barreira hematoencefálica e vai atuar no cérebro, e ele estimula a cognição. Então, vejam que todas essas alterações, né, promovidas pelo cortisol, elas são benéficas, assim como na fase anterior, catecolaminas e sistema simpático, né, iniciaram essas alterações benéficas. Na segunda fase de resistência, o cortisol começa a atuar, tem as mesmas ações da fase anterior e ainda aumenta, né, induzindo algumas novas alterações importantes. Por exemplo, é anti-inflamatório e tem um estímulo cognitivo também. Nós vimos que na fase anterior já houve inibição da digestão e do apetite. O cortisol, além de continuar inibindo a digestão e o apetite, isso de maneira aguda, turma, a relação entre o estresse e apetite ela é complexa e ela muda se torna crônica, né? Precisaríamos de outra aula para entender melhor essa interação, mas vamos ter em mente que agudamente o cortisol também inibe o apetite, também inibe a digestão. Adicionalmente, vai inibir reprodução e crescimento. Por quê? No momento da resposta ao estresse, o indivíduo deve direcionar a energia para cérebro e músculo esquelético, para ter a resposta do que a gente chama de fuga-luta. A resposta de fuga-luta, ela é aumento da capacidade cognitiva e do corpo para que o indivíduo elimine o agente estressor. Então, naquele momento, não é importante haver digestão, porque você aumenta, o indivíduo aumenta a glicemia por outras rotas, que não é via alimento. Então, inibe a digestão, inibe a reprodução, que não é importante naquele momento, e inibe o crescimento. Quando o agente estressor for eliminado, o indivíduo restabelece a homeostase, todos esses processos eles vão, né, voltar a funcionar normalmente. E aí se espera, então, que o eustresse ele seja, então, capaz, né, de promover a alta performance do indivíduo, a performance máxima, o agente estressor seja eliminado, a homeostase seja restabelecida. Mas dependendo do indivíduo, dependendo do agente estressor, algumas pessoas são mais resilientes. Resilientes é que tem mais resistência, né? Outras pessoas são mais vulneráveis, então tem menos resistência. Então, indivíduos mais resilientes, eles geralmente não entram na fase de exaustão, que é a fase maléfica da resposta ao estresse, é uma fase que ela não é adaptativa. Já indivíduos vulneráveis, eles entram mais fácil na fase de exaustão. Resilientes, eles têm maior dificuldade de entrar na fase de exaustão, enquanto os vulneráveis, eles entram mais facilmente na fase de exaustão. Lembrando, a fase de exaustão é uma fase maléfica. Vocês podem ver aqui no gráfico que é uma redução da performance do indivíduo. O que é que gera resiliência e vulnerabilidade? É um conjunto de fatores genéticos, ambientais, sociais, estilo de vida, né? Então, pessoas que têm uma alimentação saudável, que dormem bem,
que fazem exercício físico, né, que têm uma melhor condição socioeconômica, tudo isso vai fazer com que eles sejam, for uma carga genética favorável, vai fazer com que eles sejam mais resilientes e fiquem apenas na fase favorável da resposta ao estresse, que é até a fase de resistência. Indivíduos vulneráveis passam para a fase de exaustão e turma. Na fase de exaustão, o que a gente observa é um desequilíbrio maior do corpo. Então, aquela glicemia que estava sendo mantida elevada, que favorece nas fases iniciais da resposta ao estresse, favorece, né, todas as alterações do corpo, direcionamento da glicose para cérebro e músculo, com o tempo, essa alta demanda energética faz com que a glicemia perca o controle, ela sai do equilíbrio. O indivíduo não consegue manter essa glicemia elevada, isso leva à perda de peso, né, a catabolismo muscular, aos poucos os íons e a água também vai sofrendo um desbalanceamento, né, no corpo, o sistema cardiovascular que vem trabalhando, né, e o respiratório também, os dois sistemas que vêm trabalhando de forma incrementada começam a apresentar problemas, o indivíduo começa a apresentar déficit de memória e alteração do sistema imune. A fase de exaustão, turma, ainda é sobre a ação do cortisol, só que aquelas alterações do cortisol, que de forma aguda eram benéficas, na fase de exaustão, ela começa a ser maléfica, porque elas estão sendo ativadas por muito tempo. Então, é a hipercortisolemia, ou seja, o excesso de secreção do cortisol, que ocorre na fase de exaustão, que leva a um desequilíbrio do corpo, e aí surgem as patologias. Inclusive, o que a gente poderia comentar agora, surge aquela síndrome muito relacionada ao excesso de atividade física, que se chama o overtraining. Aqui estão algumas patologias associadas à fase de exaustão, temos patologias gastrointestinais, cardiovasculares, respiratórias, dermatológicas, endócrinas, do aparelho genital, ou seja, infertilidade, por exemplo, enxaquecas, dores nas articulações, e também alterações nos sentimentos, ansiedade, depressão, tristeza, estresse pós-traumático pode surgir a partir do estresse crônico. Então, o ideal é que a gente evite a entrada no estresse crônico. Não quer dizer que a gente não deva responder ao estresse. A resposta ao estresse ela é fundamental. A fase de alarme e a fase de resistência são fases fundamentais da resposta ao estresse, que possibilitam que o indivíduo se adapte ao meio ambiente. Sem a resposta ao estresse, o indivíduo não consegue eliminar os agentes estressores, não consegue manter sua homeostase. Né? Então, as fases iniciais da resposta ao estresse é muito importante. A gente deve evitar entrar na fase de exaustão. E, para isso, a gente deve lançar mão de alguns mecanismos. Né? Um melhor estilo de vida, uma melhor alimentação, exercício físico e assim por diante. Psicoterapia e assim por diante. Turma, e aí vocês podem estar se perguntando, se o exercício físico é um agente estressor, ele rompe a homeostase do organismo, e os organismos buscam um equilíbrio interno, então a teoria da homeostase rege que os organismos tendem a manter um equilíbrio interno, qual é a vantagem de eu estar sempre me exercitando e sempre rompendo com essa homeostase, com esse equilíbrio interno? Qual é a vantagem disso? E aí a gente tem duas respostas. Primeiro é que o exercício físico, por ser um estressor agudo, ele não causa danos, ao contrário, ele vai fazer com que o indivíduo aumente sua performance. E o exercício físico, então, pode ser interpretado como um treino. O indivíduo vai treinando um agente estressor que não leva ele a uma fase de exaustão, capacitando o indivíduo, então, a lidar com um agente estressor mais brusco. Então, seria um capacitador em termos de resposta ao estresse, fazer com que o indivíduo fique mais adaptado a agentes estressores e tende a cair menos na fase de exaustão. Isso seria uma primeira interpretação dos benefícios do exercício físico. Mesmo sendo um agente estressor, mesmo rompendo com a homeostase do indivíduo, como ele é um estressor agudo, ele é benéfico e levaria a uma capacitação do sistema, reduzindo, então, a probabilidade do indivíduo entrar numa fase de exaustão. A segunda interpretação é que, ao longo do tempo, esses vários estímulos agudos do exercício físico, ele vai levar a alteração em parâmetros fisiológicos importantes. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos considerar o meu batimento cardíaco.
O meu batimento cardíaco, ele deve ser mantido numa faixa ideal, como a gente viu, né, que rege a homeostase dinâmica. Então, a homeostase dinâmica diz que meus parâmetros fisiológicos, eles podem variar em faixas ideais. Então, vocês vejam aqui, nessa onda azul, que o meu batimento cardíaco varia nessa faixa ideal. Com o tempo, a atividade física pode fazer que essa faixa ideal se dilate. Então, ela suba um pouco, né, e desça mais um pouco. Então, a amplitude dessas ondas podem ser maior. E mesmo, então, que meu batimento cardíaco passe para essas faixas amarelas, que inicialmente, sem o exercício físico, essas faixas amarelas já iam ser consideradas faixas prejudiciais. Então, o exercício físico alarga essa amplitude da onda, e aí vamos imaginar uma segunda onda, onde seria possível que meu batimento cardíaco, né, minha frequência cardíaca, ela variasse também para essa região amarela. Então, o exercício físico, ele pode ampliar os parâmetros, as faixas dos parâmetros fisiológicos, dando maior flexibilidade, ou em algumas outras situações, reduzir essas faixas. Seja ampliando ou reduzindo as faixas, essas alterações, elas sempre são no sentido benéfico. Então, em resumo, o exercício físico, ele é muito importante para o que a gente chama de homeostase adaptativa. O exercício físico, ele pode adaptar as referências, as faixas de referências das minhas variáveis fisiológicas. Adaptar significa sempre modificações benéficas. Vejam só, vamos ver essa parte aqui do gráfico, essa parte inferior desse gráfico. Nós temos vários dias de exercícios físicos agudos, então o indivíduo faz exercício físico, descansa, depois faz de novo. Então, tem um intervalo, né, entre esses exercícios físicos. Vejam, turma, que ao longo do tempo, então a gente tem aqui as alterações agudas, mas também temos uma alteração ao longo do tempo. Vamos imaginar de novo aquele exemplo da frequência cardíaca. A minha frequência cardíaca, vamos supor que podia variar, vou dizer aqui um exemplo aleatório, um número figurativo. Ele poderia variar entre 5 e 10, né? Ao longo do tempo, com o exercício físico repetitivo, ele poderia variar de 3 a 15. Então, permitindo com que essa frequência cardíaca possa variar mais, numa amplitude maior, sem que leve a um estado patológico. Olha aqui, outro exemplo. Nós temos aqui exercício aeróbico e anaeróbico. O exercício aeróbico, ao longo do tempo, ele vai reduzir o batimento de repouso, o batimento cardíaco de repouso, ao mesmo tempo que vai aumentar o VO2 máximo e vai também aumentar o volume de sístole, o volume de sangue que sai do coração. Então, isso é muito importante. Vejam que algumas funções houve a redução do parâmetro fisiológico e outros houve o aumento, mas sempre no sentido benéfico. Aqui, para o exercício aeróbico, a gente pode perceber o aumento da força, da influência neural sobre o músculo e também, né, do diâmetro do músculo. Então, são alterações, turma, nos sistemas fisiológicos que elas são benéficas ao longo do tempo. Elas vão sendo cumulativas, como vocês podem ver aqui, né, e vão ser benéficas. Elas tanto podem aumentar ou diminuir um parâmetro fisiológico, enlarguecer ou restringir a variabilidade de um sistema, ou seja, adaptando aquele sistema, adaptando aquela variável, independente do sentido, se para mais ou para menos, mas sempre de uma maneira benéfica. Por isso que se chama homeostase adaptativa. Então, percebam, nós saímos de uma teoria da homeostase clássica, que dizia que nos parâmetros fisiológicos eram regulados em pontos fixos. Depois partimos para uma teoria da homeostase dinâmica, que mostrava que os sistemas fisiológicos poderiam variar, e essa variabilidade não queria dizer que era um estado patológico, variava em faixas, mas essas faixas eram faixas relacionadas a um estado de saúde. Essa variabilidade era importante porque permitia melhor adaptação do indivíduo ao ambiente. E agora a gente entende que o ambiente, os agentes estressores, os agudos, principalmente o exercício físico, eles permitem uma maior adaptação dessa variabilidade fisiológica. Ao longo do tempo, então, o exercício físico, ele promove a adaptação de diversos parâmetros fisiológicos
indiferentemente se para mais ou para menos, mas sempre num sentido benéfico. Turma, aqui nós estamos mostrando a variação em diversos parâmetros fisiológicos com o exercício físico. Temos dois tipos de exercício físico, de resistência e de força. Podemos perceber que existem alterações musculares, no tamanho da fibra muscular, na força. Temos também alterações relacionadas à densidade óssea, à inflamação. Então, veja que há aumento da densidade óssea, redução da inflamação, flexibilidade, postura, metabolismo basal, que é aumentado, redução de percentual de gordura, aumento de massa magra, resistência à insulina, sensitividade à insulina. Podemos perceber aqui também algumas alterações cardiovasculares, desde a frequência de repouso, mas também a volume de sístole, pressão arterial. Então, nós temos diversas alterações que são observadas ao longo do tempo, né, com qualquer tipo de exercício, seja esse de força, seja esse de resistência. Turma, mas é importante a gente mencionar que até o exercício físico, como ele é um agente estressor, ele tem que ser feito moderadamente. Então, pouco exercício físico é prejudicial, porque acabamos de discutir as vantagens do exercício físico, ele é um agente estressor benéfico, ele treina o organismo para que ele tenha uma melhor resposta ao estresse para outros tipos de agentes estressores, ele permite uma maior adaptação das variáveis fisiológicas. Então, a gente precisa de um nível ótimo de atividade física, não pode ser pouco, mas também não pode ser muito, porque o excesso da atividade física é um estressor crônico. E é isso que a gente discute, né, sobre o overtraining, no texto que eu deixei no SIGA para vocês, esse texto aqui. Então, o que seria o overtraining, né? O overtraining, então, é quando o indivíduo não tem um tempo de descanso entre as sessões de treinamentos. Existe a teoria da supercompensação, que diz que após um intervalo de treino, se durante o intervalo de treino você faz outro treino, então você vai adiando o recovery, né? Vai adiando, então, a compensação, e você teria uma supercompensação ao final dessa bateria de treino. Existem alguns tipos de treinamento que eles exploram esse mecanismo de supercompensação, mas se deve ter cuidado, porque essa sequência de treinos muito próxima uma da outra, sem o tempo de descanso adequado, pode gerar a patologia do que a gente chama overtraining. Então, o overtraining é a fase de exaustão da resposta ao estresse, e aí o indivíduo vai ter sintomas associados à fase de exaustão, desequilíbrio de glicemia, desequilíbrio de ácidos graxos, hídrico e eletrolítico, exaustão mental, e aí pode ter uma série de patologias associadas a esse fenômeno, como a gente pode ver aqui. Então, cai a performance, o peso, a força, a massa magra, porque tem a fase crônica do estresse recruta muito aminoácido para transformar em energia. Então, como a gente já discutiu, a menor massa muscular, então a massa muscular, né, é reduzida. Tem alterações de glicemia, no cortisol, nos hormônios sexuais. Nós vamos discutir na aula de hormônios sexuais, que eles são muito relacionados à resposta ao estresse. Então, a resposta ao estresse inibe os hormônios sexuais. Temos alterações psicológicas, alteração de apetite, de sono, de humor, depressão, e imunológicas com aumento de inflamação. Então, o overtraining, ele é um fenômeno que depende do tipo do exercício físico, do tempo, da frequência, da intensidade do exercício físico, mas, por outro lado, também do nível de treinamento do indivíduo. Alguns indivíduos mais treinados, eles são mais resilientes, e vão apresentar menor chance de desenvolver o overtraining, mas pode acontecer também. Além do nível de treinamento, o sexo, a idade, se o indivíduo possui ou não alguma patologia associada. Se existem comorbidades que vai fazer com que ele seja mais vulnerável e entre na fase de exaustão, ou seja, no overtraining. Então, esse texto está disponível no SIGA, é um texto muito interessante, eu queria só ressaltar algumas partes dele, que fala um pouquinho sobre essa teoria da supercompensação, que eu expliquei para vocês. Então, se você não dá o intervalo de treino adequado, teoricamente existiria uma supercompensação ao final dessa bateria de treino que favoreceria o indivíduo.
né, aos processos de formação muscular, por exemplo. Só que isso é arriscado, isso pode levar o indivíduo a cair a uma fase de exaustão, e teria, então, uma síndrome inicial que se chama overreach, e depois isso aí poderia ser agravado e se entrar no overtraining, que é realmente a sintomatologia mais severa, causada pelo exercício físico exacerbado. Isso pode acontecer com qualquer tipo de exercício físico, de força, de velocidade. Temos aqui embaixo algumas estatísticas: 65% dos corredores de longa distância, em algum momento da carreira, entram em overtraining, 50% dos jogadores de futebol semiprofissional, 21% de nadadores da equipe australiana profissional. Então, isso é muito comum em atletas de elite. Então, como eu mencionei para vocês aqui, além de alterações de glicemia, dos níveis de cortisol, fraqueza muscular, alterações emocionais, também se observa redução de hormônios sexuais, devido a esse link do sistema de resposta ao estresse com o eixo reprodutor, que nós vamos estudar em outras aulas. E aí existem 4 teorias que tentam explicar o surgimento do overtraining: a lesão ou inflamação, a redução do estoque de glicogênio, a diminuição da glutamina e a hipótese da fadiga central. Dentre essas 4, eu queria ressaltar aqui para vocês a teoria da lesão, inflamação e citocinas, porque ela é a que tem maior relação com a aula de hoje. Então, turma, os microtraumas, né, são lesões nos tecidos muscular e esqueléticos que ocorrem durante o exercício físico. Esses microtraumas, ele desencadeia uma resposta inflamatória local, muscular, que ela desencadeia um reparo. Durante esse reparo, se há um aumento na quantidade de fibras, ou aumento no tamanho, ou aumento na quantidade de fibras, que vai levando ao crescimento da musculatura. Isso aí, de forma aguda e localizada, é benéfico. Só que, quando não se dá a recuperação adequada entre os intervalos de treinos, o que pode acontecer é que aquela inflamação local, muscular, ela pode virar uma inflamação sistêmica. E aquelas proteínas inflamatórias, que a gente chama de citocinas inflamatórias, elas extravasam do músculo para o sangue. E isso vai gerar um processo inflamatório sistêmico, como vocês podem ver aqui nessa figura. Então, nós temos aqui o microtrauma, temos a inflamação local, a recuperação, o crescimento muscular, só que a gente também pode ter uma recuperação inadequada. Então, esse microtrauma, ele vai gerar uma inflamação sistêmica, essa inflamação sistêmica, ou seja, em toda a circulação sanguínea, vai aumentar ainda mais os níveis de cortisol, e a gente sabe que a hipercortisolemia, ela é prejudicial, desregula a glicemia, desregula memória, desregula o próprio sistema imunológico, desregula o funcionamento cardiovascular, respiratório, reprodutivo, digestivo. Então, essa inflamação sistêmica induz a hipercortisolemia, ativa o sistema simpático, que também em excesso é prejudicial. Aí você pode ver outras repercussões aqui. Inibe as gônadas, causa depressão, altera apetite. Inicialmente há uma queda de apetite, mas na fase posterior a gente pode também observar um aumento do apetite. Então, assim, essa teoria, ela, dentre essas 4, é a que tem mais relação com a aula. É importante que vocês compreendam, né? Então, são as proteínas inflamatórias do sistema imunológico que estão agindo para reparo do músculo. Essa resposta inflamatória, quando é local, ela é benéfica. Quando ela passa a ser sistêmica, justamente porque o indivíduo não tem uma recuperação adequada, e aí aquela inflamação começa a ser excessiva, e ela passa a ser sistêmica, ela traz prejuízos, porque aumenta a atividade do sistema simpático e do cortisol de maneira exacerbada. Então, turma, chegamos ao final dessa aula, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Nós revisamos um pouco o que é homeostase, o que é homeostase dinâmica, as fases da resposta ao estresse, lembrando que o estresse, fase de resistência e fase de alarme, ou seja, as 2 primeiras fases, ela é benéfica para o indivíduo, o estresse é benéfico, mas o de-estresse ou fase de exaustão é maléfico. O exercício físico, ele pode ser tanto um agente estressor benéfico ou maléfico, depende da intensidade, né, em que ele está sendo exercido. Normalmente, ele é benéfico, nós encontramos ele sendo maléfico para atletas de elite,
que não respeitam o período de repouso. E aí temos esse artigo que dá um suporte para a gente entender, né, o que é o overtraining. Mas, de maneira geral, o exercício físico é um estressor agudo, ele modula alterações fisiológicas dentro da fase de alarme e resistência, ou seja, dentro da fase do eustresse, ele treina o indivíduo para agentes estressores mais severos, ele pode alterar as faixas de variação das variáveis fisiológicas, o que é importante, promove a adaptação, então o exercício físico é importante para a homeostase adaptativa. Temos algumas questões que já estão disponíveis no SIGA-A, e vejo vocês, então, na próxima aula.